Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Tacani. Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Esse canal nós criamos para tentar passar informações um pouco mais técnicas, tá certo? Sobre o cultivo de plantas em vaso e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. O vídeo de hoje é sobre o substrato. Terra vermelha. Eu posso utilizar esse material como parte do substrato ou ela como substrato na íntegra? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e dividido em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists, seria bem interessante. Aproveito aqui para falar do sorteio do meu livro, tá? Da minha autoria. Ok? Precisa estar inscrito nesse canal e responder uma perguntinha bem simples que eu vou deixar no final do vídeo. Por isso, assista até o final do vídeo, tá? O assunto aqui é bem interessante, ok? E participe, boa sorte. Essa é uma pergunta que foi enviada por várias pessoas, principalmente aí da região de Ribeirão Preto, tá certo? Onde normalmente o solo, né, ela tem essa coloração vermelha intensa, tá certo? Mais conhecida como terra roxa. Eu trabalhei 10 anos nessa região, tá certo? Na Faculdade de Agronomia, Dr. Francisco Maeda, em Ituverava. E conheço muito bem essa terra, tá certo? Então vamos falar um pouquinho das qualidades positivas, negativas, se pode ou não utilizar esse material como substrato. Essa terra vermelha, tá certo? Ou, como nós agrônomos comentamos como solo, tá certo? Ela, na verdade, elas são materiais, né? São partículas oriundo, tá? De uma rocha chamada basalto, basicamente rico em ferro. E esse ferro é muito importante, tá certo, para a nutrição das plantas. Tanto é que ela é conhecida como um micronutriente essencial, tá certo? Então, normalmente, esses solos são conhecidos, né, como mais férteis. Mas o grande problema disso, tá certo, é você ter uma continuidade, tá certo, da qualidade desse seu substrato. Muitas vezes você coleta o solo da mesma fazenda, um canto e do outro já modifica muito com relação à qualidade, principalmente química e até física. Então, o grande problema é isso, você não consegue manter principalmente as qualidades, tá certo, desse material para a confecção do seu substrato final. E quando eu digo qualidade do solo, qualidade, a gente precisa principalmente fazer o uso, tá certo, da análise do solo, análise química do solo, tá certo? Então, na análise química, que eu tenho acompanhado muito produtores na época que eu trabalhei na região, ok? A análise química realmente modificava até muito de um campo para outro. É muito difícil, tá certo? Porque você pode ter quantidade, por exemplo, de um elemento maior nessa parte aqui, nessa análise,
e na outra análise de um outro campo você pode ter, tá, essa concentração bem mais baixa. Então é muito complicado você trabalhar com solos, tá certo? Mesmo a terra vegetal, que a gente já comentou aqui, a gente precisa fazer as análises, principalmente química do solo, para a gente ter uma noção do que está acontecendo, principalmente com os nutrientes. E nesse caso, os nutrientes, não estou dizendo nos nutrientes essenciais, mas os elementos que podem causar algum tipo de problema. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. E esses elementos que podem causar problemas com relação, tá, a cultivo de plantas, tá certo? Não são poucos não. Principalmente essa análise química básica, ela vai fazer um levantamento do alumínio, tá certo? O alumínio, dependendo das concentrações no solo, ela pode causar toxicidez na maioria das plantas, ok? Então, a análise tradicional vai te mostrar o alumínio e também o manganês, que a nível superior àquele limite pode causar problema para as suas plantas. Mas não é só esses 2 elementos. Pode existir também elementos como metais pesados, ok? E isso pode causar problemas para plantas que a pessoa possa consumir. E nesse caso do elemento alumínio e manganês estiverem em altas concentrações, é necessário se fazer o uso do calcário, tá certo? A gente tem que fazer a calagem desse solo, tá? Dessa terra vermelha, esperar o tempo, tá, da reação desse calcário com o solo, e somente após essa reação, que pode levar de 30 a 90 dias, dependendo de vários fatores, é que a gente pode fazer o uso desse material como parte do substrato. E tem um outro ponto muito complicado, que a gente não consegue fazer a detecção, tá certo, pelo sistema da análise de solo tradicional, que é a presença principalmente de herbicidas de longa duração, ok? Existem herbicidas utilizados por algumas culturas, tá certo? Que é o caso aí da cana, ok? Que utiliza produtos de longa durabilidade. Então, ela aplicado, ela continua no solo por um bom tempo. E se você utilizar esse material como parte do substrato e contendo, tá, esse herbicida, ela vai atuar em cima da sua planta no vaso, ok? Então é muito importante você conhecer também o histórico, tá, da área em que você vai estar retirando o solo para fazer o seu substrato. É complicado isso, né? Mas eu já vi vários produtores perderem as mudas porque a terra, né, o solo que eles coletaram tinha esse produto dentro do solo, tá certo? E ela agiu depois de vários meses depois, tá certo? Em cima das mudas de hortaliças que o produtor produziu, tá? Ou tentou produzir. Eu não quero assustar, mas você tem que se prevenir com relação a todas essas problemáticas, tá certo? Então, eu conheço vários produtores que utilizam, tá certo, o solo, a terra, né, como parte do seu substrato. Não são poucos, são muitos produtores, tá certo? Só que eles conhecem, muitos deles conhecem esse tipo de problema, tá certo? Fazem a análise do solo, tá? E tem, na verdade, um relatório do que foi feito naquele solo, tá certo? Antes de utilizá-los como parte do seu substrato. No caso dessa terra vermelha, né, a gente sabe que esse solo é muito argiloso, tá certo? É muito fino, ok? Então, ela vai ter problema de porosidade e alta retenção de umidade. Então, você vai ter que fazer uma mistura, tá certo? Principalmente pensando, tá, em aumentar ou elevar, tá certo, a porosidade
desse material. Então você poderia, por exemplo, misturar com a casca de arroz carbonizada, perlita, tá certo? E outros materiais que eu já comentei aqui, tá? Assista ao meu playlist, tá certo? De substrato, que você vai ver uma porção de materiais que eu já coloquei, tá certo? Nesse canal. Vocês viram a complexidade de usar, por exemplo, a terra vermelha, né? Para fazer, para confeccionar o seu substrato. Na verdade, não é só terra vermelha. Qualquer tipo de solo que você for fazer o uso para a confecção de substrato, você precisa saber todos esses itens, tá certo? Então, assista ao meu canal, que eu deixei vários descritivos, tá certo? O playlist de substrato, se eu não me engano, já tem mais de 50 vídeos. Se você puder assistir, seria bem interessante. Eu publiquei um livro com mais 2 colegas, tá certo? Sobre o tema substrato. Só que esse livro se esgotou e a gente está tentando reeditar esse livro numa versão mais moderna, ok? Não sei quando que isso pode sair, mas se você puder aguardar um pouquinho, não existe praticamente livros nesse assunto atualizados. Se vocês puderem continuar assistindo, a gente vai passando aos poucos, tá certo? Muitas informações importantes para que você consiga confeccionar melhor o seu substrato utilizando diversos materiais. Se vocês tiveram dúvida de algum item, algum ponto desse vídeo ou de outros, por favor, encaminhem as suas dúvidas, as suas perguntas e as suas sugestões. Ajuda muito o nosso canal, tá certo? E devido ao sucesso do sorteio do último livro, eu estarei fazendo o novo sorteio deste livro aqui, tá certo? Cultivo de orquídeas, principalmente da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro será sorteado no dia 12 de maio, ok? Vocês precisam estar inscrito aqui nesse canal, também responder a seguinte pergunta: qual tipo de adubo você utiliza no cultivo das suas plantas em vaso? Responda essa pergunta simples e você já estará concorrendo aqui ao livro, esse livro aqui da minha autoria, e também, tá, vamos sortear essa camiseta do meu projeto, tá certo? Juntamente com o livro. Então vocês precisam se inscrever, tá? Só que tem que responder aqui pelo YouTube e não esqueça de se inscrever também, ok? Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá, para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, tá, sem condições nenhuma de sobrevivência, tá? E nesse lar eles dão tudo que eles necessitam, alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo, muito obrigado.